Na banca de estudo, aprovação. Bom, gente, agora vamos dar continuidade com a parte 2 da nossa aula de hoje. Paramos na competência 3, vamos ver agora a competência 4. Bom, gente, então a competência 4, ela diz respeito a demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, na competência 4, o que vai ser avaliado é todo o caráter coesivo do texto, ok? O que é coesão, para quem não sabe? Coesão é conexão, ou seja, o texto, né, como ele é formado por ideias, né, e se tratando do texto dissertativo argumentativo, ele é formado por argumentos, né, por toda aquela construção que a gente viu um pouquinho antes, nós precisamos fazer as conexões entre essas ideias. As ideias precisam estar interligadas, porque se a gente coloca as ideias e não faz toda essa conexão, as ideias ficam soltas. E aí fica para o leitor um texto sem uma ideia única. Entende? Então é importante que o candidato, ao produzir seu texto, ele saiba utilizar bem quais são esses elementos que articulam essas ideias. E dentre esses elementos, o que é que podemos citar? Podemos citar as preposições, né? Podemos citar as conjunções, os operadores argumentativos e assim por diante, ok? São alguns elementos que fazem as amarras entre as frases, os períodos, os próprios parágrafos, certo? A coesão entre parágrafos também que existe. E também, na competência 4, é avaliada também a repetição de termos. Se é uma repetição demasiada, ou seja, se o candidato ele repete várias vezes a mesma palavra, né, de maneira assim exaustiva, então isso também é avaliado na competência 4, porque é algo que prejudica a coesão textual. Tá certo? Então é basicamente isso. Vamos ver agora os níveis de avaliação da competência 4. Então, um texto que consegue atingir a pontuação máxima, o nível máximo nessa competência, ele é quando o candidato ele consegue articular bem as partes do texto e apresenta um repertório diversificado de recursos coesivos. Existem várias estratégias de coesão, gente. Então, o candidato que ele consegue fazer essa articulação e utilizando uma gama de elementos coesivos, né? Porque normalmente a gente tem alguns elementos que a gente utiliza mais, né, pelo costume. Mas se o candidato ele consegue utilizar elementos diversos, né, e utilizar esses elementos realmente de acordo com a função a função semântica que ele traz. Vou dar um exemplo. Se o candidato ele quer introduzir uma conclusão, por exemplo, e aí ele usa um elemento coesivo, que é um elemento coesivo que não traz a ideia de conclusão, traz a ideia de contradição, de adversidade. Isso acaba prejudicando, né? Então, é importante que o candidato ele saiba usar bem os elementos coesivos ao seu favor, de acordo com o que ele quer propor no texto. Se ele quer propor uma soma de ideias, ele tem que usar os elementos que propõem uma soma de ideias. Se ele quer propor uma contrariedade de ideias, ele tem que utilizar os elementos que vão trazer essa contrariedade de ideias. E assim por diante. Então, a competência 4 vai avaliar toda essa questão. Por fim, chegamos à competência número 5, que é a competência que vai avaliar a proposta de intervenção feita pelo candidato. Então, na competência 5, o estudante deve elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. E aí eu vou falar especificamente sobre essa última parte, nessa questão dos direitos humanos. Tem um outro slide aqui mais para frente que eu vou explicar um pouquinho melhor, né? Como é que você sabe que você está desrespeitando os direitos humanos, eu vou explicar direitinho para vocês. Veja bem, por que essa é uma exigência do Enem? Porque a gente sabe que a prova do Enem, ela tem um caráter social, como eu já falei para vocês. Não é apenas um vestibular em que você vai fazer a prova para poder entrar na universidade. Não, é para também saber como é que está saindo, né, na questão da formação dele, na formação integral, o estudante do ensino médio. Então,
saber se ele está saindo com a formação, com a visão global, uma visão de caráter social, né, integrada com os problemas que nós vivenciamos na sociedade, se ele tem essa visão respeitando os direitos humanos, que são princípios básicos, a gente vai saber que o candidato está no caminho certo. Ok? Então, isso é muito importante. Caso você não faça isso, não desrespeite os direitos humanos, você vai ser penalizado? Sim, você é penalizado. Então, se você desrespeita os direitos humanos na proposta de intervenção do seu texto, você vai ter essa penalização na competência 5. No passado, certo, há alguns anos, já aproximadamente uns 3 anos, eu acredito, quando você cometia esse deslize, quando você cometia esse erro, toda a sua redação era zerada. Então, você era penalizado de maneira geral na redação. Devido a algumas insistências por parte de algumas organizações, né, acabou que essa penalização agora está apenas quanto à questão da competência 5. Ok? Mas aí, gente, a gente sabe que cada competência equivale a 200 pontos. Então, se você desrespeita os direitos humanos, você vai perder 200 pontos da sua redação. Então, temos que ter muita consciência disso, tá certo? Então, pois bem, para trazer um pouquinho nessa questão da competência 5, eu vou ler só essa partezinha. O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeita os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. É importante ressaltar que as provas de redação do Enem normalmente abordam temas complexos. Então, você pode pensar, por exemplo, se o tema da redação é sobre a fome no Brasil. Aí você, enquanto um candidato, um jovem que está saindo do ensino médio, uma pessoa de 16, 17 anos, se vê na situação de propor a solução para a fome, é algo muito pesado, né? Algo que exige muita responsabilidade. Mas o Enem, ele tem consciência disso, ele sabe que é realmente algo difícil da gente pensar, né? Principalmente quando a gente é mais jovem. Então, a ideia é uma proposta de intervenção. O que é que o jovem ou o adulto, a pessoa que está fazendo a prova do Enem, né, ela pode propor para intervir nesse problema, certo? Não é necessariamente uma solução para esse problema, porque nem mesmo as pessoas que são eleitas para poder propor soluções para esses problemas conseguem fazer isso. Então, quem dirá o jovem, né? Então, a ideia é realmente propor, né, essa intervenção para poder tentar minimizar esses problemas. Então, por isso você pode apresentar as mais diversas formas de intervenção, desde uma sugestão de combate até uma solução efetiva da questão em foco. Tá bom, gente? E aí, como eu falei no início, no vídeo 1, eu vou fazer um trabalho específico com cada competência, então podem ficar despreocupados que eu vou fazer esse trabalho, gente. Eu estou passando uma visão geral para vocês, para que quando eu faça a análise das redações de vocês, das produções de vocês, eu possa fazer, né, a marcação lá no texto e possa também colocar a pontuação de acordo com a competência e você mais ou menos entender o que é que aquela pontuação significa com relação ao seu texto, certo? Dentro daquela competência. Então, a ideia é essa, mas eu vou fazer um trabalho específico para cada competência. Podem ficar despreocupados, ok? Eu trouxe aqui também algumas noções básicas. Como eu falei, eu ainda vou... eu vou ainda dar uma explicada melhor, né, na questão das competências e principalmente na proposta de intervenção também, como eu estou falando agora. Mas eu trouxe uma noção básica sobre como você deve fazer essa proposta. Pois bem, então, ao elaborar sua proposta de intervenção, você deve responder algumas perguntas, porque a proposta precisa ser uma proposta válida, né? Uma proposta efetiva. Não, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a sociedade deve se conscientizar. Pronto, se você propõe algo do tipo, gente, isso aí é algo que seria maravilhoso, né? Todo mundo se conscientizasse a respeito de algum problema, né? Seria incrível, mas
não é uma proposta de fato, não é uma ação, não é algo que realmente vai atingir, né, de forma efetiva e tentar intervir naquele problema. Então, você precisa ter pensar de maneira mais prática com relação a isso. Então, para isso, você pensa aí, coloca na mente essas perguntinhas que eu vou mostrar para vocês e você vai respondendo para poder criar a proposta de intervenção, tá bom? Então, primeira perguntinha, o que é que você deve pensar a princípio quando você vai produzir a proposta de intervenção? Você deve pensar o que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema. Então, o primeiro ponto é a ação, ou seja, o que de fato você está propondo. Se o problema, por exemplo, é a questão da falta de cinemas no Brasil, né, fazendo menção ao tema do ano passado. Então, qual seria uma ação prática que poderia ser feita para poder intervir nessa questão? Construção de mais cinemas. Vou dar um exemplo. Então, construção de mais cinemas seria essa ação. Pronto. Então, essa é a ação que vai responder a pergunta 1. Mas só isso basta? Só isso você já teria uma proposta de intervenção completa? Já atingiria a nota máxima? Não. Por quê? Porque você também precisa trazer outros itens que são essenciais. Segundo item é o quê? Quem deve executá-la? Então, não basta só dizer a ação, você também deve dizer quem é esse agente que vai executar essa ação. Então, tirando como exemplo, né, essa ideia da construção de mais cinemas. Quem é que vai fazer essa construção? É a Secretaria de Cultura. É o governo federal. Entende? Então você deve pensar num agente. Esse agente pode ser um órgão público, pode ser a mídia, pode ser a família, podem ser as escolas, enfim. Você tem que trazer um agente real que possa realmente agir, né? Executando essa ação. Terceira pergunta é: como viabilizar essa proposta? Então, de que modo, de que meio essa proposta vai ser executada? Essa ação vai ser colocada em prática? Então, você vai pensar no modo ou meio, certo? Então, trazendo novamente o exemplo que eu falei da construção de cinemas. De que modo, de que meio essa construção vai acontecer? Através de verbas governamentais, através de impostos, através de patrocínios públicos, através de patrocínios de grandes empresas. Enfim, de que maneira isso vai acontecer? É isso que a gente deve responder, né, quando a gente pensa nesse terceiro ponto. O quarto ponto é o efeito, né? Ou seja, qual é o objetivo? Para que essa ação está sendo proposta? De que maneira essa ação vai impactar na vida das pessoas? Então, qual é o resultado dessa ação? Quando essa ação for colocada em prática, o que é que ela vai gerar? Então, é a resposta para a pergunta 4. Qual efeito ela pode alcançar? Então, nesse exemplo que eu estou dando, você diz que a construção de cinemas é a ação, o agente é o governo federal e o modo meio é através de verbas públicas. E o efeito, para que isso está sendo proposto? Para que dessa forma mais pessoas possam ter acesso ao cinema. Pronto. Então, isso é um efeito. Você está propondo uma ação, mas com um objetivo. Esse é o elemento 4. E o elemento 5, que é um detalhamento, certo? É nada mais nada menos que uma informação a mais, ou seja, uma informação extra a respeito de um desses outros elementos da proposta de intervenção, ou da ação, ou do agente, ou do modo meio, ou do efeito. Então, é a resposta para a pergunta 5, que é: que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Então, por exemplo, se você fala do agente, que o agente é o governo federal, mas você não só diz que é o governo federal, mas você também pontua, você também traz a ideia de que o agente é o governo federal, tendo em vista que é o Estado, né, que representa as pessoas e tal. Então, você está trazendo um agente, mas ao mesmo tempo você está detalhando esse agente, ok? A família. Vou dar um outro exemplo. Vamos pensar no tema educação, certo? Evasão escolar.
Então, a ação seria a questão do incentivo, né? A ir à escola, né? E aí o agente é a família, certo? A família que tem que propor esse incentivo. De que maneira você vai detalhar esse agente família? Família como primeiro núcleo da sociedade, sabe? Você vai pensar em alguma maneira de detalhar esse agente. Ou detalhar a ação, né? Quando você diz, por exemplo, a mídia deve atuar criando propagandas. Que tipos de propagandas? Aí você pode detalhar, você vai dizer comerciais de televisão, jingles em rádios, outdoors, cartazes em lugares públicos e assim por diante. Então você está detalhando a ação. Enfim, então o quinto elemento, na verdade, é esse detalhamento, que pode ser ou do agente, ou da ação, ou do efeito, ou do modo ou meio. Quando você consegue contemplar, gente, todos esses elementos, é sinal de que você está no caminho para poder atingir a nota máxima na competência 5, ok? Lembrando que se você, antes disso, antes de propor de fazer a proposta de intervenção, mas se você constrói um texto em que você tangenciou o tema, né, você bateu na trave, como eu falei, né, no primeiro vídeo, então quer dizer que a redação, né, a proposta assim, a proposta de intervenção, ela não está, de certa forma, completa, certo? E muito menos quando você fala de outro tema, quando você comete a fuga ao tema. Se você comete a fuga ao tema, ou você faz uma proposta de intervenção que não está ligada ao tema, então você acaba se penalizando na competência 5. Vamos dar uma olhadinha agora na questão do desrespeito aos direitos humanos. Quando eu digo que houve um desrespeito aos direitos humanos, é sinal de que a pessoa cometeu o quê? Então, se houve um desrespeito aos direitos humanos, é porque a pessoa ela deve ter cometido, certo, algum desrespeito ao que existe no artigo 3º da Resolução número 1º das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, certo? Então, são alguns exemplos, né? São direitos humanos, a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, a laicidade do Estado, a democracia na educação, a transversalidade e a sustentabilidade socioambiental. São alguns exemplos, né, de direitos humanos. Então, vamos supor que na proposta de intervenção você traz que a ideia, a ação é proibir que a pessoa frequente a escola. Veja, se você está proibindo uma pessoa de frequentar a escola, você está cometendo um desrespeito a um dos direitos básicos, né, que é o direito à educação, né? Esse ponto que a democracia na educação, essa participação do indivíduo, todo ser humano ele tem direito à educação. Então você está cometendo um desrespeito a esse direito. Então, se você comete um desrespeito, já sabe que vai ser penalizado. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado com certos pensamentos, principalmente pensamentos que são muito radicais, certo? Isso não combina com a prova do Enem, tá certo? Não combina com o jovem que está saindo do ensino médio, né, que passou por toda uma formação e que quer entrar numa universidade, principalmente, certo? Se você vai estudar, né, fazer um ensino superior, é importante que você realmente tenha esse pensamento, né, próximo da dignidade humana, próximo da solidariedade, próximo desses itens que são importantes para qualquer pessoa, gente, para qualquer pessoa. Vamos ver agora os níveis. Então, uma pessoa que ela consegue atingir o nível máximo da competência 5 é porque ela consegue elaborar muito bem a proposta de intervenção detalhada, certo? Você tem todos os detalhes lá, você não vai se questionar sobre quem é que vai fazer
como vai fazer, para que isso vai ser feito. Então, você não vai ter dúvidas quanto a isso, porque ele conseguiu detalhar muito bem essa proposta de intervenção dele. Você entende claramente o que é que ele está querendo propor. Então, tem que ser uma proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema, óbvio, e articulada à discussão desenvolvida no texto. Por exemplo, se você traz uma problemática no texto, mas você não traz a proposta de intervenção que vai intervir nessa problemática. Uma proposta para intervir nessa problemática. Então, você acaba, de uma certa forma, prejudicando um pouquinho a sua pontuação na redação. Tá certo? Tem que estar tudo muito bem articulado, gente. Pois bem, então, a aula de hoje, né, eu dividi em duas partes. Tentei ao máximo resumir, mas é muita coisa. Ainda não consegui terminar tudo, porque realmente essa parte de redação tem muitos detalhes e a gente vai vendo no decorrer do ano, no decorrer do nosso trabalho e a partir do feedback que eu terei quando eu pegar as redações de vocês para corrigir, tá certo? Lembrando que, como é que vai ser feita essa correção, gente? Através do Google Classroom, tá? Vocês vão fazer o anexo, vocês vão mandar em anexo para mim a redação, a imagem da redação. Você pode tirar a foto com o celular e enviar como anexo, tá bom? Eu vou receber, vou baixar a imagem, vou fazer a correção, né, com a canetinha digital, fazendo as marcações, né, tudo que eu notar na redação e vou mandar para vocês um retorno, né, em que eu vou trazendo as notas divididas pelas competências, tá certo? Porque é assim que o Enem corrige, né? Para quem já fez o Enem, sabe que quando você recebe o espelho de correção da sua redação, tem lá a sua nota dividida de acordo com as competências, tá? Então é basicamente isso que eu vou fazer também. Então é importante que vocês produzam. Independente, gente, independente de eu trazer temas para poder trabalhar com vocês, pedir que vocês produzam, vocês precisam praticar, porque redação é prática. É igual andar de bicicleta, eu já falei isso na aula, né, passada, que foi sobre texto, tipos textuais e gêneros textuais. Então, redação é prática. Você desenvolve a técnica de escrever bem quando você pratica, entende? Então, pratiquem bastante, pensem, leiam muito, gente, se informem, estejam antenados com jornais, com noticiários, assistam a vídeos, lembrando, não é qualquer tipo de informação que a gente também precisa beber, né? Da fonte. A gente precisa beber de fontes confiáveis. É importantíssimo isso. Nesse meio digital, a gente vê bastante o compartilhamento de informações falsas, né? Fontes não confiáveis. Então, não bebam dessas fontes, gente. Vocês se prejudicam. Vocês não vão ter realmente conhecimento para poder produzir um texto sério, um texto de um candidato que consegue atingir o que se espera no nível máximo do Enem, tá bom? Então, é isso que eu deixo para vocês. Vai ter um novo vídeo, tá certo? Já estou elaborando, já estou produzindo, pode ser que saia até antes, sobre o passo a passo da redação. Eu vou mostrar o passo a passo, vou mostrar a introdução, vou mostrar o desenvolvimento, vou mostrar a conclusão, passo a passo, certo? Como se faz uma introdução, que tipos de introdução podem ser feitas, certo? Como é feita a argumentação, eu vou mostrar. Além disso, eu vou mandar também, eu não lembro se eu já mandei, mas eu vou mandar também as cartilhas de redações que atingiram nota máxima, tanto no Enem 2019 quanto no Enem 2018. Foram cartilhas prontas e produzidas pelos próprios alunos. Os alunos produziram as cartilhas, compartilhando as suas redações que atingiram nota 1000. Então, eu vou enviar para vocês, se eu já não enviei, eu não estou lembrado agora, para vocês darem uma olhadinha, leiam, gente, se espelhem, tá? Em redações que conseguiram fazer isso e leiam muito, tá? Leiam bastante, estudem muito. Uma das competências que mais penaliza é sempre a competência 1,
tá? A competência 1 é uma competência que realmente penaliza bastante, que é a competência que avalia a questão do domínio da modalidade escrita formal da língua. Então, estudem gramática, estudem as regrinhas, acentuação, pontuação, tudo isso a gente vai estudar no decorrer do ano, mas você também precisa estudar em casa, tá certo? Então, não me espere para poder estudar e ir se preparando, tá, gente? Estudem também. Em casa, peguem a gramática, vejam, assistam a vídeos, leiam livros, artigos, gramáticas, pratiquem, tá certo? É isso que eu desejo a vocês e logo depois, né, eu vou finalizar esse vídeo agora, já vou começar a organizar o vídeo do passo a passo, tá bom? Qualquer dúvida, anote que vamos ter novamente aquele encontro, né, através da plataforma online, para a gente poder conversar, bater um papo e eu saber de vocês o que é que vocês tiveram de dúvidas, para a gente poder resolver aí, solucionar essas dúvidas, que essa é a ideia, tá bom? E eu estou aqui à disposição de vocês. Um abraço e fiquem com Deus, e é isso. Na banca de estudo, aprovação.